Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Através deste, nós convidamos líderes moçambicanos destacáveis nas mais diversas esferas de atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem os seus ensinamentos de liderança, dando a conhecer quais os conhecimentos teóricos é que obtiveram, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que adquiriram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes na forma de ser, estar, comportamento ou caráter é que forjam no seu andar para impregnar quer o conhecimento teórico bem como o conhecimento prático. Constitui nossa ambição, por via deste podcast não só, contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem conhecimento instrumental, mas também conscientes de que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para assim poderem influenciar positivamente os seus liderados, quer internos, quer externos. E empáticos com as causas que defendem, também líderes empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos para este programa é a comunicação, porque entendemos que a comunicação é a principal ferramenta da liderança, através da qual o líder, apropriando-se desta, transmite as suas ideias de uma forma fluida, sistemática, objetiva e simples, para que esta possa ser compreendida pelos seus liderados e também para que estes possam apropriar-se desta causa e assim esta causa possa ser postergada para as gerações vindouras. Temos como líder convidado para a edição de hoje o Dr. Dionísio Baúl. Ele que é filósofo, ensaísta, crítico literário, docente universitário, coautor da obra A Voz do Cárcere, autor da obra Tabuleiro Semiótico ou também Cálculo da Raiz Quadrada. Dr. Dionísio Baúl, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por me ter convidado para esta conversa. É com muito gosto que eu acendi ao convite. Muito obrigado. Dr. Baúl, gostávamos de compreender assim desde muito cedo, desde que tem assim a sua consciência existencial a data de hoje, daquilo que se lembra, quais são assim as primeiras virtudes que lhe caracterizavam na voz dos outros, daquelas pessoas com quem conviveu, na primeira convivência, vamos lá, a nível da família, a nível da comunidade. Quais foram os primeiros traços que tornaram-se salientes, que um pouco mais adiante consciencializou-os que fossem ser instrumentais para poder afirmar-se como autor da sua realidade, ou coautor da sua realidade, se preferir? É uma pergunta muito sábia e que me leva, na verdade, a fazer um passo de volta a um período de quase 30 anos. Eu me recordo agora da minha fase, da transição da adolescência para a juventude, que é aquela fase dos primeiros namoros. E meu pai sempre dizia, e minha mãe também, que eu não me iria casar porque eu era muito chato e era extremamente exigente, porque sempre que servissem algo, a primeira coisa que eu fazia era cheirar o prato, ou cheirar a comida, ou cheirar a chávena. Eu sempre que estivesse na mesa para tomar chá, antes de eu servir, eu tinha que cheirar a chávena. Sentir-se, tem cheiro de água mesmo, ainda que a água não tem cheiro, mas a água tem cheiro. Tem cheiro. Uma louça limpa, tu sentes o cheiro. E eu aprendi com a minha mãe que quando nós lavamos o copo, tu tens que lavar o copo depois virá-lo.
Se há pingos de água, quer dizer que o copo não está limpo. Tu tens que lavar o copo e virar, escorrer a água, porque não pode haver manchas de água. E eu aprendi isto com minha mãe. E eu acomodei isto, que até hoje eu não consigo, mesmo na minha casa, com minha esposa, eu não consigo pegar o copo e não olhar. Tem uma secretária, sempre que lava a louça e passa para onde eu estou, eu tenho que reparar os copos. Eu tenho que mandar voltar sempre. Eu digo, não, volta, lava o saco com sabão ou omo, joga água. A primeira coisa que tens que fazer é lava primeiro os copos, depois as chaves, depois as colheres, joga água, põe outra, lava os pratos, porque não se pode lavar os pratos que tenham fluidos de óleo juntamente com os copos ou as chaves. Então eu aprendi isto da minha mãe. E eu levei isto e exigi dos meus irmãos. Eu sou mais velho. E para nós, eu sou de Xidenguel. Somos machopes. E há uma coisa que é relegar o papel da educação ao filho mais velho, principalmente aos homens. E eu sou o filho mais velho, homem. Então, todos aqueles que vêm depois de mim, então eu tenho que tomar conta deles. Então, isso foi um trabalho também. Ainda acordava de manhã e eu varia o quintal com eles. Eles lavavam louça e eu lavava as panelas, mas eu depois tinha que olhar se a louça realmente está limpa ou não. Eu tinha que sentir o cheiro. Se eu encontrar um cheiro na chave, não no copo, cheiro de óleo, então preciso lavar toda a louça. Então os meus irmãos cresceram com esta ideia de que eu era muito chato. Depois entramos, eu dei por dos meus irmãozinhos. Quando despachassem as coisas para brincar, eu chamava eles, eu dava tatal e mandava lavar a louça. Então, quer dizer, eu tenho essa construção dos meus irmãos, também dos meus pais, que dizem que eu sou chato, mas eu acho que não é ser chato, é acreditar que é preciso colocar as coisas em ordem. Minha mãe dizia, se tu cozinhas e tu vais comer, então tens que cozinhar bem. Então, como é que tu vais despachar uma comida que tu vais comer, uma louça que tu vais usar para comer? Que se tu acordas tarde, queres varrer e vai levantar a poeira. Eu aprendi isto da minha mãe. Minha mãe não aceitava que a gente pegasse a vassoura antes de nos lavarmos. A gente acordava às 5 horas. A primeira coisa antes de pegar a vassoura era a casa de banho lavar. Eu tenho uma secretária em casa que eu exijo isso todos os dias. Eu não aceito que ela pegue nada assim antes de se lavar. Então são estes sinais que é na verdade uma apropriação dos meus pais. Mas também eles acabaram de dizer que não ia me casar por causa disso. Porque as mulheres não queriam um homem rígido, um homem exigente. É verdade, eu sinto isso hoje. Mas tenho uma sorte, tenho uma esposa que me entende e que acredita nisto. Eu acho que a relação é também um lugar de negociações. E são os primeiros memórias que eu tenho de uma catalogação de personalidade, vamos assim dizer, que eu fui me definindo, me apropriando do que era minha mãe, do que era meu pai, e depois eles olharam isto e disseram que eu seria um sujeito de um trato não fácil. Mas eu não acredito, eu acho que eu sou de um trato muito fácil. Eu sou exigente. Sou exigente tanto em casa, em tudo que eu faço, e comigo mesmo também sou muito exigente. E quando leio um livro, eu tenho que exigir um livro que me diga a coisa que eu quero saber. Eu tenho 4 ou 5 livros para discutir o mesmo conceito. Eu sempre digo aos meus estudantes que não se faz o intelectual lendo apenas um livro. O mesmo conceito existencialista que o doutor disse, tens que ler o conceito existencialista em várias perspectivas. Leia sobre Kierkegaard, leia sobre Sartre, leia sobre Heidegger, leia sobre Karl Jasper, leia até sobre os poetas. Tens que ler tudo isto para tu perceberes o que é que realmente se discute sobre o existencialismo e teres uma capacidade de discutir sobre o mesmo conceito em várias perspectivas. Então é uma questão mesmo de exigência contigo mesmo, mas também para olhar no teu ambiente, como é que tu queres definir a tua vida. Então, para mim, diria exaustivamente, eu acho que fui dizendo muita coisa, mas para mim, eu acho que é este lugar de exigência. Sim, é muito profunda esta explanação, assim, da forma como colocou o construto existencialismo por cima desta explicação. Faz-me agora lembrar
o conceito de libertação, de salvação no sentido comunitário, que é a África, em que se olha para quer os vivos, quer os mortos, quer da futura descendência. Como é que está sendo impregnada esta virtude do olfato, que é enquanto um dos órgãos de sentido que busca esta excelência, por assim dizer, a excelência que é a aceitação da necessidade de aprimorar, de aprender, de fazer o bem, de contribuir para o bem-estar de todos, né? Como é que está a impregnar na transmissão do legado aos liderados, e como é que eles reagem face a isso? Eu acho que eu vou sempre responder a partir de uma realidade minha, que é casa. Bom, para nós os Machopes, casa não é só a residência. Bom, mas não são apenas as paredes. Eu retomaria o conceito de casa como os gregos, né, nos ensinaram. Como ethos, como lugar de demora, como lugar da interioridade. Então casa é, acima de tudo, um lugar da interioridade. É um lugar de demora e de permanência. E quando digo demora e permanência, digo um lugar de construção de um ser que deve existir. Existir enquanto estar desvelado ou revelado. Eu tive uma escola muito boa com os meus pais. E eu sou muito grato a isto. Eu conto muito isto também aos amigos e às pessoas com quem converso. Que eu só descobri agora que meu pai era extremamente... Eu sabia que ele era muito inteligente. Meu pai era ginecologista, era um excelente médico. E eu aprendi a ler a partir dele. Mas há um outro nível de inteligência que é mesmo este olfatativo, no sentido de comunidade, de existência. Meu pai trabalhou em Zavala, onde conheceu minha mãe, depois foi transferido para Mambone, de Mambone foi para Inhambane, onde foi residência. Concretamente na Machixe. Eu quase tive minha segunda infância na Machixe, depois fiz meus estudos na Machixe. Minha mãe é de Zavala e meu pai é de Stenguel. Todos são Machopes. E curiosamente, que meu pai nunca aceitou que a gente passasse férias na cidade. Eu só descobri o significado disto agora, que me tenho como gente, como pessoa que pensa, que raciocina, que discute. Mas todas as férias, se é de uma semana, de 15 dias, de 2 meses, na escola, sexta-feira temos férias, sábado faz malas ou para Zavala ou Stenguel. Mas eu não percebia isto. Por que meu pai fazia isto? Só depois é que eu percebi que ele não nos queria ver distante do que chamaríamos de um repositório cultural. Ele não queria que a gente perdesse a raiz, enquanto um lugar cujo a alma deve estar agarrada. Umas férias era Zavala, em casa da minha mãe, outra férias era Stenguel, na casa do meu pai. Até o meu crescimento. Só parei de fazer isto quando já fui à universidade e já ficava em casa, já tinha cuidado dos meus irmãos. Mas toda a minha adolescência era basicamente isto. E eu percebi que ele queria que a gente aprendesse o ofício, que a gente aprendesse a ir a Machamba. Eu fui a Machamba, eu fui pastar o gado, eu fui ao rio tirar água. Ele queria que a gente aprendesse isto. E ele sempre dizia que a cidade não é a nossa casa. A gente está aqui para trabalhar, para estudar. E a nossa casa é Stenguel ou é Zavala. É lá onde, depois de tudo, nós temos que voltar. Ele perdeu a vida em 2019. Mesmo morto, teve que voltar para casa. Este é um conceito de pertence que eu acho que nós, os Machopes, temos. Eu acho que os Machopes, quando moram fora de casa, têm de voltar para casa. Isso foi uma grande lição para mim. Que a cidade é um lugar que a gente busca a vida. Mas o nosso reduto final é sempre a casa. Casa enquanto um lugar de pertença. Aqui na cidade é um lugar de passagem. E dentro dessas lições entre meu pai e minha mãe, aprendi uma coisa também com a minha mãe, que é sobre cozinhar. Eu aprendi a discernir se a comida estava boa ou não pelo olfato. Eu gosto de cozinhar. Eu com minha esposa, ela tem problema de olfato.
ela não sente muito bem os cheiros. Então, ela sempre pergunta, amor, está boa a comida? Eu mesmo na sala consigo sentir, eu digo, não, ainda falta pouco cozinhar. O amendoim tem um cheiro quando está cozido, e quando não está cozido também tem um cheiro. Eu acho que eu sou muito exigente até em casa, porque eu sei cozinhar. Eu aprendi com minha mãe a cozinhar. Eu não preciso provar, eu aprendi com minha mãe que a gente prova aqui e depois passa a língua. Eu não preciso fazer isto. Eu só pelo olfato eu consigo perceber que a comida está já pronta ou não está pronta. Quando a comida está pronta, o cheiro é diferente. Tu sentes. E quando não está, também tu sentes que não está. Quando está queimado, tu sentes que está a queimar. Então aprendi isto. 2. Por meio da visão. Eu costumo dizer, eu como primeiro com os olhos. Eu olho a comida, se ela estiver boa, eu vou dizer, a comida está boa. E se não, também eu vou dizer, não, essa comida não está boa, então eu não vou comer. E eu levo isto também para casa, para a minha casa, para o meu lar, para os meus irmãos. E eu ensino isso aos meus irmãos. E uma das coisas que eu ensinei é mesmo a questão de ser asseado. Eu não cresci numa família de muitas posses. Nós tínhamos secretária em casa, mas os meus pais não aceitavam que elas lavassem a nossa roupa. Não aceitavam que arrumassem a nossa cama. Isso não existia. Isso é uma coisa que nós crescemos a fazer. Eu aprendi a lavar minha roupa no ensino primário. Depois minha mãe ia lá fazer uma vistoria. Então, quando a não está boa, ela já é que lavava pessoalmente. Mas ela queria que ainda aprendesse a fazer isto. E quando eu passei a tomar conta dos meus irmãos, eu contrabandeei o mesmo modelo de educação. Que nunca se deve ter vergonha de cuidar da sua casa. Independentemente de estar a namorar, porque na altura quando se namora já tem medo de fazer trabalhos em casa, senão a minha namoradinha chega e eu sempre dizia, se ela gosta de ti, ela vai ter que te respeitar, porque tu és filho de alguém e que tens que cuidar da casa. Então nós aprendemos que a limpeza faz parte também da interioridade. Limpar o interior e também limpar o espaço em que tu tens que estar. Eu fiquei, antes de me casar, praticamente 1 ano sozinho. E eu tinha que acordar todos os dias de manhã para fazer o quintal, fazer a casa, limpar, cozinhar e trabalhar, frutar. E eu faço isto tudo. E eu exijo isso. Como pai, como esposo e como profissional. E para mim também. Então, eu acho que isto eu aprendi dos meus pais. E não consigo ser eu sem essas coisas todas. Excelente. É muito profunda a questão da interioridade como reflexo reflexo de demanda da nossa realidade exterior, e também a forma como trouxe-nos o método pelo qual expoliou a intuição, que é por via deste contacto com o campo, com a terra, com nós próprios, por último. Gostava de compreender qual é o propósito de vida de uma forma intencional do líder Baúl, e até mesmo como reflexo desta personificação, deste protótipo de líder que bebeu deste caso. Propósito de vida. Eu acho que vou me assegurar num conceito que eu acho que o doutor gosta muito, que é o existencialismo. Há um debate muito bom de Sartre, que ele define o existencialismo enquanto uma negação da essência definida por Deus. Que a existência, a capacidade que nós temos de nos reinventar todos os dias, e que o sujeito, o homem, é um projeto. Um projeto enquanto aquilo que não se esgota, que não se acaba, que não se fecha. E eu olho o propósito também como uma coisa que não se fecha. Uma coisa que se move todos os dias, uma coisa
que se contrabandeia entre o sim e o não e a possibilidade. A existência é uma possibilidade. Eu acho que é por isso que o existir é uma angústia, porque ninguém nos diz o que vai acontecer. Então é uma possibilidade. E o propósito, por mais que nós definamos, ele se move ou se constrói a partir de um projeto que o que eu queria ter há 5 anos, quer dizer, que o meu propósito já não é. E eu posso dizer, o meu propósito é ser um excelente intelectual. O meu propósito é ser um excelente pai de família. O meu propósito é ser um grande académico, um grande profissional. São propósitos que a gente luta, a gente se define todos os dias a partir desta finalidade. Mas a finalidade é uma coisa movediça. E eu prefiro agarrar na perspectiva sartreana e de Heidegger. Existir como possibilidade e existir enquanto um projeto que não se fecha, mas que se constrói todos os dias. Então, o que eu digo hoje, eu posso não me agrar visceralmente daqui a 3, 4, 5 anos. Então, acho que é uma pergunta que seria difícil de responder. Mas assim, diagonalmente, eu diria, acho que o meu propósito mesmo é contribuir intelectualmente. Eu acho que eu sonho em ser um excelente académico, um excelente profissional, e todos os dias eu me debato muito para isto. Na minha área eu procuro ser eu mesmo, a partir dos meus valores, naquilo que eu acredito, e dar o melhor de mim. Eu não abro mão de que eu acredito. Eu sou professor e sempre disse e continuo a dizer que a academia ou a educação é o melhor espaço para emancipar o homem, para deixar de ser idiota, deixar de ser adulador e ser ele mesmo. E eu sempre procurei também transmitir aos meus estudantes e aos meus irmãos que se tu queres ser diferente, tu tens de ser inteligente. Tu nunca serás diferente se não fores inteligente, porque as pessoas vão te molestar. Um idiota nunca será diferente, porque não tem como defender-se. Mas eu sou inteligente, que se preza a si mesmo, que acredita que é e que sabe, independentemente de qualquer que seja a circunstância, vai saber se impor e dizer quem ele é. Então esta é uma questão de construto diário, e tens que aprender que tu vais perder e que tu serás isolado e que tu serás afastado. Então tens que te preparar, e uma das armas é o conhecimento. Para mim, eu acho que eu definiria meu propósito assim, que deve se fundar a partir do conhecimento e de uma definição de quem tu és. Se tu não sabes quem tu és, serás uma marionete. Então, se tu sabes quem tu és, prepara-se que vais ficar sem fome. Vais ficar com fome, isolado, ignorado, combatido. Mas tens que lutar para o teu ideal. E todos os dias tens que dizer: eu sou isto e eu acredito nisto. Depois as pessoas vão perceber: não, acho que tinha razão. Acho que esse seria o meu propósito. Excelente. Qual é a escola de pensamento, doutrina de liderança da qual o líder Paulo se inspira? Quem é o líder nos dias de hoje, uma referência, que tem como referência existindo? Ou então, que estilo, escola ou movimento de liderança é este, enquanto um ser em constante desconstrução? Que escola, ou modelo, ou estilo, doutrina de liderança é esta que está propondo? Olha, eu quando fui padre, eu ia muito à igreja, porque eu não tinha ainda acesso a outro nível de conhecimento. Eu fui batizado, fui crismado, fui catequista, fui seminarista. E eu costumo dizer, eu acho que deveria ser um excelente padre. Mas depois eu parei de ir à igreja, quando eu comecei a ter acesso a outro tipo de conhecimento. Um conhecimento que nos era negado, até na igreja nos é negado até hoje, esse tipo de conhecimento.
que é um referencial teórico completamente africano, a partir de um pensamento africano, a partir de sujeitos africanos. E eu fui percebendo alguns malefícios da igreja e como é que a igreja combate-nos como africanos e nos vai doutrinando a partir de uma realidade exterior a nós. Mas eu estava numa viagem, convidaram-me, estava em Angola, para discutir sobre a teologia africana. E eu dizia, se a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho e a verdade, e por ele não chegamos ao Pai e à salvação, como é que eu não posso chegar a partir dos meus, que são pessoas que conviveram comigo e que nos conhecem? A igreja nos ensina que nós temos que desejar aos nossos santos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, todos aqueles, Madre Teresa de Calcutá, que nós temos que chegar a Deus por intermédio deles, mas eles nunca nos conheceram. Não conheço os meus pais, não conheço as minhas atribulações. São sujeitos que viveram, tiveram vida, tiveram sangue e morreram. São perecíveis. Mas combate os meus. Na sua introdução, o doutor disse que existe uma realidade cíclica na África dos nossos mortos. Eu acho que em África os nossos mortos nunca morrem. E eu acredito. E eu depois acreditei muito, depois de ter lido Dom Adriano Langa, que foi um bispo da Igreja Católica, que escreveu um livro sobre religião tradicional africana, que é a ideia de Mamba. Para nós, Mamba é a convocação dos espíritos todos, que são os nossos santos, os nossos protetores, do mesmo jeito que as igrejas católicas, a Igreja Católica faz também, que é a invocação dos mortos como santos. Eu, quando comecei a ter acesso a este tipo de conhecimento, eu disse, eu acho que a igreja, enquanto edifício, nem é um lugar de salvação. Se Deus é um caminho universal e comum, eu não preciso de um edifício para chegar até Deus. E eu comecei a dar razão a Martinho Lutero, quando fez esta revolução, né, da reforma contra a reforma religiosa, que nos dá acesso à ideia do Renascimento, depois ao período moderno. Porque ele acreditava que não é pagando as indulgências que nós temos o perdão de Deus, mas é por meio da obra. E isso me entristece ainda, quando nós temos pessoas que vão à igreja todos os dias, vão dar dízimo, 1/3, 1/4, 1/5, tanto faz, do seu salário, dos seus ganhos à igreja, ao pastor, mas não consegue dar 1 quilo de açúcar ao seu vizinho que passa fome. Eu acho isso extremamente ridículo. Então comecei a entrar em crise sobre religião, sobre igreja, né? O que é salvação? O que é Deus? O que é um santo? Nós temos nossos santos, que são aqueles que conosco conviveram. Meu pai perdeu a vida em 2019. E em 2020 nós fizemos a missa grande. Fizemos um périplo por campas que eu não conhecia, mas fazem parte da nossa estrutura familiar enquanto baúles. Se chama de Mamba, que é a convocação de todos os espíritos para receber o espírito do meu pai e levá-lo a fazer parte do núcleo familiar maior. A igreja isto combate. Então, o meu acesso a um nível de elaboração crítica enquanto um sujeito que existe, buscando a ideia de Sartre, aquilo que se joga, que se mostra, o design, como Heidegger, mesmo a partir desta construção da consciência. Uma consciência que ainda é muito cara, que até as universidades também não abrem espaço para isto. Eu tenho tentado fazer um cuidado de levar os mais velhos para a academia, porque eu acho que ainda continuam sendo pessoas que exercem uma pressão na mudança da mentalidade da nossa geração, desta nova escola que é a nossa. E nós temos nos separado muito com eles.
e daqui a mais 30 anos nós não teremos eles, nós teremos órfãos. E qual é que será a nossa referencial? Seremos pessoas ainda muito mais diluídas, ou como diria Busse Bulaga, uma crise do ser africano é constantemente repetir os postulados do seu colonizador. Okay. Nós olhamos a Europa como modelo, olhamos Portugal como modelo, que é o nosso colonizador. A ideia de assimilado é também isto: negar o que eu sou para ceder à base do colonizador. Daqui a mais 30 anos, se nós que temos a consciência disto não fazemos o nosso trabalho de casa, que é mover parte da nossa geração e daqueles que ainda vêm para construir uma consciência de pertença a um lugar nativista telúrico, então nós seremos, diríamos, sujeitos sem margem, sem porto seguro. Pessoas que até agora já não sabem falar as suas línguas. Eu fui professor de património cultural e a língua é um grande património. E há pessoas que já não sabem falar as suas línguas. E daqui a mais 30, 50 anos deve ser muito complicado. Então o meu referencial parte também desta consciência. Excelente, muito obrigado por esta explanação. Referiu-se à teologia africana, que talvez um esforço legítimo de reconstituir uma história cultural sobre a identidade do homem que eventualmente foi distorcida ou foi apagada. Os nossos antepassados, tendo sido uma geração que apregoava-se muito à tradição oral, não tendo tido cuidado, naturalmente, por também uma certa estrutura externa que, abrindo o caminho para isso, veio a impedir com que esta transcendência fosse ser assegurada por via de meios objetivos, como seja o registro escrito, e também, digamos que a manipulação da língua e também o combate à inculturação também era uma forma de alienar o homem para ele não se reencontrar consigo mesmo. Como é que, enquanto assim uma liderança sóbria pode ter um papel legítimo, porque bem dizia há pouco tempo que este elevar, esse despertar da consciência sempre atrai perseguição, dor, pranto, sofrimento como consequência disto. Mas como é que o líder pode se posicionar diante desta realidade para ele participar de uma forma consciente na produção de uma teologia africana? Nós passamos muitos anos de uma pilhagem, primeiro antropológica, que leva consigo a ideia de cultura, de língua, e a segunda pilhagem material. E só tivemos a independência em 75. Há uma coisa que eu sempre digo, que está nos livros também, que a África foi feito a partir de duas realidades: uma realidade indígena e uma realidade do assimilado. E quem era indígena? É aquele que era negado o acesso à escola, à cultura, e cujo trabalho braçal era reservado justamente para ele. E o assimilado era aquele que devia negar a categoria de indígena para aceder a um modelo do colonizador. No nosso caso, Portugal. Então, o assimilado é aquele que negava a cultura africana, autóctone, para ser como um europeu. E quando se alcança a independência, quem são as pessoas que acedem ao poder?
são os indígenas, os assimilados. São os assimilados. E esses assimilados já vem uma base de negação deles mesmos. O exemplo disso é o presidente Samora. A conferência, o terceiro congresso de 77 da Frelimo, num dos axiomas era a construção do homem novo. O que significa a construção do homem novo? Primeiro, o homem que se espelha a ideia da Revolução Francesa, das luzes, do motor, do iluminismo, da dinâmica da industrialização. E como a Revolução Francesa disse, é que o conceito de moderno era igual a não tradição. Era uma negação completa do tradicional e do cultural. Essa é a ideia do iluminismo. Que tinha que usar os lumes da razão. A racionalidade enquanto coroação da cientificidade. Então tudo aquilo que não fosse comprovado, então não fazia parte do conhecimento. E quando se alcança a independência, há este construto também. Temos que modernizar Moçambique. Modernizar implicava também combater a tradição, combater a cultura. E na altura, o professor Brazão Mazzola era ministro da Educação. Foi uma das pessoas que chamou a atenção a isto. Que nós não podemos combater-nos a nós mesmos. Afinal de contas, por que é que nós lutamos? E o pretexto de todas as lutas da independência dos países africanos é, primeiro, libertar a cultura como um subproduto. 2, libertar o homem e libertar a terra. É por isso que toda a luta ela não foi feita pelo intelectual, mas foi feita por meio da cultura, que é das artes. É por isso que a África e Moçambique foi uma invenção das artes. As pessoas que pensaram a África não foram os intelectuais. Obviamente que uns e outros vão se metamorfoseando como teóricos, mas o primeiro grande espaço, ou a primeira grande janela, foi dos artistas. É por isso que hoje nós podemos olhar a Revolução Haitiana de 1791-1840 como uma concepção primeira das independências africanas, mas para libertar a cultura primeiro. Então, quando nós acedemos à independência, uma das coisas que fizemos foi, mais uma vez, não libertar a cultura, condenar a cultura em nome de um processo de assimilação. O assimilado é aquele que acha que a sua cultura é diabólica. É por isso que até aos anos 90 falar a sua língua nacional era proibido na escola. Eu passei por isso. Eu não podia falar chope na escola. Isso era pecaminoso. Porque ainda tínhamos essa ideia de que as nossas línguas são línguas de cão. Que a nossa cultura é uma subcultura. Não tem nenhuma categoria de ser cultura. O que nós podemos fazer hoje é a partir da consciência. É preciso devolver a cultura, a academia, a família, exigir dos pais, nós. Temos que falar com os nossos filhos. Eu vou contar uma coisa. Eu me casei em 2021 e a minha esposa é muito culta, mas quando eu vejo ela punha extensões. E estávamos na preparação pelo bolo. E eu dizia para ela: amor, eu não me caso contigo enquanto continuar a pôr isso. Ela dizia: não, mas eu sou livre, sou uma mulher, eu sou igual a todas. Eu disse: tá bem, mas podemos ser iguais perante a lei, mas eu sou homem, tu és mulher. Isso não é machismo. Eu estou a dizer, eu não posso ter estudado para continuar a autoflagelar-me, porque para mim o conceito de mulher no tempo colonial, o que era ser igual a uma branca, ter extensões, ter peruca. E as mulheres não entendem isto. Eu tive um cuidado de falar com a minha esposa. Eu dei a ela um livro de Carlos Moore, que é sobre a Revolução Cubana. Carlos Moore, ele narra nesse livro
como é que ele conheceu Malcolm X. Ele estava nos Estados Unidos, saiu de Cuba. Naquele tempo, os homens deslizavam cabelos. A sua geração, a nossa, acho que deve saber isso. Eu acho que nos anos 90 isso ainda existia. Acho que existia uma coisa que os homens punham no cabelo, ou senão eles aqueciam um pente para depois pentear. Chamavam um time. Por quê? Porque existia uma imposição cultural. As mulheres deviam clarear a pele. Então, Malcolm X, no seu pedestal a falar naquelas revoluções norte-americanas sobre as lutas contra o abolicionismo escravocrata, então ele olha para Malcolm X, olha para o Carlos Moore, ele diz: tu aí, negro, por que tu deslizas o cabelo? Tens vergonha do teu cabelo, do teu nariz, da tua boca, da tua pele? Eu li esse livro à minha esposa, disse: amor, leia esse livro. Ela leu, uma semana depois ela voltou. Eu disse: tinhas razão. Esse é um dos caminhos. Obviamente ter uma literatura igual não é fácil cá em Moçambique. Eu tenho os livros graças às minhas viagens. Sempre que saio, porque é mais fácil comprar livros. Agora temos uma livraria que está aqui na CUP, que é de um grande camarada, que é Jesse Muscacinde, que se dedica especificamente em produzir a literatura africana, feita por africanos. E nós já começamos a ter acesso a esse tipo de livros já cá em Moçambique. Eu senti com a minha esposa e eu disse a ela: nós não podemos continuar a repetir aquilo que já estamos sendo empenhados há mais de 4, 5 séculos. O que é liberdade? Eu tenho que olhar para mim e me aceitar assim como eu sou. Não me aceitar a partir de uma formulação do outro. Só existe no seu cabelo. E foi assim. Até hoje, a minha esposa, ela está sempre com cabelo natural. Há quem diz, pode dizer: não, isso é estupidez, é negar liberdade à sua esposa, isso é machismo. Aceito todos os nomes, mas uma questão de construção. Nós temos uma filha. Há 2 coisas que eu sempre falo com a minha esposa: nós temos que comprar arte para casa, comprar disco, comprar livro, comprar quadros. A nossa filha deve crescer sabendo que a arte, ela paga-se. Ela agora já estraga os discos, dói, mas ela deve saber que a arte não é uma coisa que se paga. Então, nós como líderes, a partir de casa, qual é o nosso papel? É justamente isso: comprar livros, dar acesso ao conhecimento às nossas parceiras, aos nossos filhos e aos nossos próximos. É o primeiro caminho. Segundo, permitir sair para falar com os outros. Eu acho que a cidadania era Deus a partir desses diálogos. Hoje, amanhã, sensualmente, sempre vai acontecer. Isso é um despertar. E nunca termos medo e vergonha de dizer não a absurdos. Por mais que este absurdo, este não dou, mas temos que ter coragem de dizer não. Eu não imagino casado com uma mulher que põe extensões. Eu não me imagino. Não imagino ver minha filha com extensões. Não, eu não imagino. Eu acho que é o pior absurdo. Eu acho que nós, como pais, admitir isso é ainda continuar a construir o momento colonial. Não pode. Então, para mim, o papel da líder a partir de casa deve ser mesmo isso: conduzir, mostrar. A ideia de iluminismo é também a ideia de conhecimento. As luzes da razão, elas só se fazem a partir de conhecimento. Uma operação, uma revolução só é possível a partir de conhecimento. Então cada um deve dar cidadania ao conhecimento. Então só isso que vai nos emancipar. Eu digo todos os dias, meus estudantes, o conhecimento é que nos vai emancipar. A pessoa não pode admitir que os estudantes cheguem na sala de aula sem ter lido e para assistir às aulas. Eu não admito isso. Fora. Atraso, fora. Escrever mal, faça cópia.
isto faz parte de uma construção de outros líderes. Então, se a gente se acomoda, eu acho que sou o professor com mais baixa percentagem. Deve ser assim. Eu mando chamar os meus irmãos. Eu falo, reprova. Porque é preciso que haja consciência. Quando há tempo, vamos ao YouTube. Vamos ver como é que os negros conseguiram lutar até hoje. Deixa os teus filhos lerem, que escutar, assistiram esses filmes. Porque é assim como se constrói uma consciência. Então acho que este é o papel dos líderes. Não só falar, mas também operar obras. Como? Compra arte, compra livro. E faz para música de verdade. Quem compra discos? Vou contar só um pequeno episódio. Eu, quando estava a mobiliar a minha casa, eu queria comprar som aparelho para casa. Eu dancei muito, só encontrava Bluetooth, soundbar. Eu dizia, e isso não foi de família. Eu quero uma coisa que leia disco. Acredito, é difícil. Mas tive que bater e encontrar. E sempre que eu posso, eu tenho que comprar disco. Eu sempre compro livro. Então é preciso, a partir de casa, construir isto. Não é a escola que nos vai ajudar. A escola é parte desta construção. Mas a pergunta que se coloca também é: qual é o modelo curricular que nós temos? É tudo ainda europeu. Então isto é complicado. Então, qual é o papel dos líderes? Eu fiquei muito grato para essa ideia de desconstruir o papel do líder como aquele que acede a um poder. Não. A partir de casa. Então acho que nós, como pais, como irmãos, temos que fazer isso. Excelente. Muito obrigado por esta rica explanação sobre o papel do líder enquanto um ser cultural, desde a sua interioridade, naquele conceito de casa que trouxe-nos, no sentido de casa enquanto ethos, casa enquanto lar, acolhimento, no sentido lato sensu. Gostava de, por último, saber, porque o tempo já escasseia, como é que o líder Baolé prepara-se em separado, individualmente, antes de socializar-se, antes de participar desta construção. Como é que se prepara fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente? Eu acho que isto é um trabalho diário. Eu acho que eu vou usar sempre exemplos como docente. Sempre digo aos meus estudantes que, olha, imagina uma mulher que acorda sem lavar a vagina, sem limpar a boca e vai à rua. Como é que isso é? Um cheiro nauseabundo. Imagina um homem que acorda sem lavar os testículos, sem limpar a boca e vai tomar um chá. Quando abre a boca é um cheiro nauseabundo. É a mesma coisa que se faz diariamente. A leitura, mais do que uma terapia, deve ser um exercício de higiene. Eu uso esta metáfora. Quando tu ficas 2 dias sem lavar a vagina ou os testículos, vai cheirar. E quando ficas 2, 3 dias sem ler, tu ficas atrofiado. Então a leitura é um processo diário. Tens que ler todos os dias. E a partir da leitura diária, tu, pouco em pouco, tu vais construindo um pensamento. Pense como eu faço. Eu leio todos os dias. Mas todos os dias eu leio. Então assim como eu me preparo. Excelente. Muitíssimo obrigado, líder Baolé, por este tempo que dispensou para nos transmitir os seus pensamentos genuínos sobre a liderança, os quais muito contribuíram para edificar a nossa matriz de conteúdo sobre liderança, que beneficia em última instância ao público, a esta comunidade que servimos. Desejamos assim
ricas bênçãos espirituais e que o Senhor continue a inspirar-lhe para, através desta força fora do comum, fazer o certo e fazer aquilo que lhe dá uma paz de espírito. Meu, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É honroso. Muito obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, designadamente a nossa página de Facebook, Antônio Sende _oficial, nosso canal de YouTube, Antônio Sende _LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Muito obrigado por ter presente.